A história da igreja, vamos ler agora sobre o purgatório. Conta-se que Agostinho, bispo de Hipona, foi o primeiro a sugerir a doutrina de um estado intermediário. Mas suas opiniões são vagas e incertas. A ideia não foi formalmente recebida como um dogma da Igreja de Roma até a época de Gregório o Grande, no ano de 600. Ele tem a reputação de ter sido o descobridor do fogo purgatório. Ao discutir a questão sobre o estado da alma após a morte, ele distantemente, distintamente afirmou: devemos crer que, para algumas transgressões leves, existe um fogo purgatório antes do dia do juízo. Mas, como o crescimento dessa doutrina por centenas de anos é extremamente difícil de traçar, nos referiremos de uma vez ao Concílio de Trento, a grande e indiscutível autoridade sobre o assunto. Existe um purgatório, diz o concílio, e as almas ali detidas são exiladas pelos sufrágios dos fiéis, mas especialmente pelo sacrifício aceitável da missa. Este santo concílio ordena a todos os bispos que se esforcem diligentemente para que a sã doutrina, no que diz respeito ao purgatório, entregue a nós pelos veneráveis pais e concílios sagrados, seja crida, mantida, ensinada e pregada em todo lugar pelos fiéis a Cristo. No fogo do purgatório, as almas dos homens justos são purificadas por uma punição temporária, para que sejam admitidos à sua morada eterna, na qual não entra nada que contamina. O sacrifício da missa é oferecido por aqueles que estão mortos em Cristo. Deve ser Cristo aqui, né? Está Cristo, mas deve ser. Mas não inteiramente expurgados. Os escritores católicos romanos tentam suportar esse terrível dogma a partir de várias passagens das Escrituras, mas principalmente dos apócrifos e da tradição. Com os dois últimos, nada temos a tratar. Qualquer coisa que agrade aos homens pode ser provado com base em tais fontes incertas, mas nada pode ser mais ousado e, ao mesmo tempo, mais fútil do que a má aplicação das Escrituras sobre esse assunto. Veja dois textos que eles utilizam. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centil. Mateus 5, 26. Aqui, os católicos são inconsistentes com eles mesmos. Pois, se os pecados veniais
são perdoados no purgatório, a passagem fala do último centavo sendo pago. Certamente não podemos falar de uma dívida sendo perdoada. Deixa eu dar uma lida aqui. Pronto, depois eu vejo aqui a nota. Certamente não podemos falar de uma dívida sendo perdoada e, ao mesmo tempo, tendo que ser paga pelo indivíduo até o último centavo. 2. Deixa eu ler aqui primeiro aqui, deixa eu ver aqui na. Vou ler esse daqui, nota do tradutor. Pecado venial. De acordo com o catolicismo romano, é um pecado menor que não resulta em uma separação completa de Deus e na condenação eterna no inferno. Essa fonte aqui é da Wikipédia. Agora vamos para o segundo, que ele se baseia. 2. Vivificado pelo Espírito, no qual, claramente, em cujo Espírito, também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esta passagem não pode fazer referência à suposta prisão do purgatório, pois, de acordo com a própria doutrina católica, aqueles que são culpados do pecado mortal não vão para lá, o que é estranhamente inconsistente, visto que os antediluvianos, que são os espíritos em prisão mencionados, ver no versículo 20, eram incrédulos, culpados do pecado mortal. E, como vimos nos extratos citados anteriormente, o purgatório seria apenas para aqueles que estão mortos em Cristo, mas não inteiramente expurgados. A passagem também ensina que Cristo não pregou em pessoa. Ele pregou pelo Espírito por meio de Noé aos antediluvianos, que estão agora em prisão. Os alegados textos estão tão pouco em favor do purgatório, que católicos romanos mais pensativos se esforçam em suportar o dogma apenas pela autoridade da Igreja. Há muita imprecisão nos escritores romanistas e até mesmo no Concílio de Trento quanto a onde está o purgatório e o que ele realmente é. A opinião geral parece ser de que ele estaria debaixo da terra e adjacente ao inferno. Alguém quer falar? Com o microfone aberto. Agora. Continuar, então. Vou seguir aqui de novo. Há muita imprecisão nos escritores romanistas e até mesmo no Concílio de Trento quanto a onde está o purgatório e o que ele realmente é. A opinião geral parece ser de que ele estaria debaixo da terra e adjacente ao inferno, que seria um lugar intermediário entre o céu e o inferno,
no qual as almas passam através do fogo da purificação antes de entrarem no céu. Mas como o fogo material pode purificar um espírito, os escritores católicos, têm sido cuidadosos em não definir aqueles no estado intermediário, diz o Concílio de Florença de 1439. Estão em um lugar de tormento, mas se é fogo ou tempestade ou qualquer outra coisa, sobre isso não contendemos. Ainda assim, parece que a voz geral é de que o purgatório é uma prisão, na qual a alma é detida e torturada assim como purificada, e que, não por angústia ou remorso mental, mas por um fogo real, ou pelo que o fogo produz. E ainda assim, tão variadas são as opiniões de seus melhores teólogos, que alguns já representaram os tormentos como uma repentina transição do calor extremo ao frio extremo. Mas as especulações vagas de Agostinho e os aventurosos dogmas de Gregório foram logo autenticados por sonhos e visões. Na Idade das Trevas, houve muitos viajantes para aquelas regiões subterrâneas que inspecionaram e relataram os segredos do purgatório. Tomemos um dos relatos como exemplo, o mais suave e menos ofensivo que podemos escolher. Prepara aí, hein? Nota do tradutor. Além disso, devemos nos lembrar que todos os nossos pecados foram pagos na cruz, o que acaba com qualquer ideia de um salvo ter ido que pagar por eles. De Romanos, capítulo 8, versículo 1, João 5, 24, 1 Pedro 2, 24, Apocalipse 5, 9, Isaías 53, versículos 6, 11, 12 e etc. Bora vamos. A região do purgatório. Critelmo, cuja história é relatada por autoridades tais como Beda e Belármino, foi levado em sua viagem por um anjo com trajes brilhantes e prosseguiu na companhia de seu guia em direção ao sol nascente. Comenta aí. Hoje, estou me preparando aqui, os viajantes chegaram finalmente a um vale de vastas dimensões. Essa região, à esquerda, era coberta de fornalhas e à direita de gelo, granizo e neve. O vale inteiro estava repleto de almas humanas que uma tempestade parecia lançar em todas as direções. Os espíritos infelizes, incapazes, por um lado, de suportar o calor violento, saltavam para o frio tremendo, o que novamente os levava às chamas ardentes que não podiam ser apagadas. Uma inúmera multidão de almas deformadas
eram, dessa maneira, rodopiadas intermitentemente nos extremos do calor e do frio alternados. Este, de acordo com o condutor angelical que guiava Gritelmo, é o lugar de castigo para aqueles que adiam a confissão e a restauração até a hora da morte. Todos esses, no entanto, serão no último dia admitidos no céu, enquanto muitos, através de esmolas, vigílias, orações e especialmente da missa, serão libertados antes mesmo do juízo geral. Qualquer um pode perceber de relance a intenção dessa visão. É habilmente elaborada de modo a agir poderosamente sobre os medos dos fiéis, para aumentar o poder do sacerdócio e para assegurar grandes legados para a igreja. Algum comentário, irmão? Irmãos, eu lembrei aqui de 1 Timóteo 1,4, quando Paulo escreve para... Se o irmão quiser colocar... Aí eu vi aí que o irmão Alexandre colocou quanta imaginação. Pode colocar até antes a partir do primeiro. A partir do 2 mesmo. Isso. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para te vestistes a alguns que não ensinam, que não ensinam outra doutrina, nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, né? Que mais produzem questões do que edificação ou dispensação de Deus, que consiste na fé, assim o faça agora. Só essa parte aqui do 4, né, quando o apóstolo Paulo fala nem se dê em fábula, é muita fábula, gente. É muita criação, como o irmão colocou escrito aí, é muita imaginação que esses homens, que, que a própria palavra fala, né, engenhosamente. Quando a gente fala assim, engenhosamente, a gente vai até no próprio texto que nós estamos lendo, que fala que eles faziam concílios. Eles se reuniam para a- arquitetar esses argumentos para que isso pudesse virar uma doutrina que não é bíblica. Então, a gente pode chamar de má doutrina. Então, assim, é muita fábula e muita algo que não tem validação da palavra. Então, e uma observação que nós poderíamos ver também, que houve também visões e sonhos. O que aconteceu para como eu posso dizer para os irmãos aqui,
a maioria das denominações que foram que foram aí criadas foi através também de sonhos e visões. Por isso que devemos sempre termos a referência da palavra, irmãos. Porque se isso aí que nós estamos lendo foi de quase 1000 anos atrás, se eu não estiver errado, vocês não podem me corrigir, ou 800 anos atrás, imagine como estão as coisas que graças ao Senhor, Ele nos tirou. Devemos ter sempre um coração grato, que só poderia ser obra do Senhor de ter nos tirado dessa confusão. Até aqui, irmãos. E é este o lugar, podemos perguntar, para o qual a Santa Mãe Igreja envia seus piedosos e penitentes filhos? Sim, e é apenas o justificado que vai para lá. Aqueles que morrem sob a culpa dos pecados mortais vão diretamente para o inferno, sobre os sombrios portões dos quais está escrito: não há esperança. Quão terrível o pensamento do purgatório deve ser para toda mente devotada. Como uma ilustração disso, posso mencionar que conheci uma jovem que mais tarde abraçou a religião católica. Ela é rigidamente devota à igreja, fresca em seu primeiro amor, mas evidentemente estremece ao pensar no purgatório. Abre aspas, eu acredito que irei para lá, dirá ela. Eu espero ir, pois eu não posso presumir ser boa o bastante para ir para o céu. Quando eu morrer, eu preciso passar pelo purgatório. Mas eu não quero ficar mais do que 500 anos lá. Não tenho dúvidas de que ela seja uma cristã verdadeira e justificada de todas as coisas. Mas tal é o poder cegador de Satanás por meio do sistema papal. Podemos apenas nos regozijar pelo fato de que em breve ela estará felizmente esclarecida, de acordo com muitas porções da palavra de Deus, tais como dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, ausentes deste corpo para estarmos presentes com o Senhor. Hoje estarás comigo no paraíso. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Veio a morrer um mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Perdoados lhe são os pecados, que são muitos. Que tem as referências, Colossenses, Coríntios, Lucas, Filipenses
Lucas e Lucas. É perfeitamente claro nessas passagens e em muitas outras que poderiam ser citadas, que no exato momento em que a alma do crente deixa o corpo, ela está presente com o Senhor no paraíso de Deus. Certamente o lugar mais feliz em todo o céu. Qual então poderia ser o objetivo da Igreja Romana em perverter as Escrituras de modo a negar a eficácia do sangue de Cristo, o qual limpa o crente de todo o pecado? Para responder a essa questão, a mente deve compreender e lidar com as próprias profundezas de Satanás. Uma pausa aqui para comentários. Um versículo aqui, irmãos, também que nos ajuda, corrobora com isso. 2 Coríntios 11. Versículo 3, vamos a alguns versículos, o 3. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, versículo 4, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então já estava escrito, né, irmãos? Estava previsto que isso iria acontecer. Fica muito claro, nós já sabemos, né? Satanás é o enganador. Ele é o pai da mentira. Então, não é de nos surpreendermos com quanta, né, fake news, né, tá na moda agora fake news, quanta fake news iria ser lançada acerca, né, das Escrituras, da verdade de Deus. E é isso que está aí, né, desde o princípio. Desde lá da Igreja Católica, mas não é só lá, né? Continua até hoje, só vai mudando, tem algumas mudanças, né? Talvez de local, de pessoas, de padrão do templo, mas o engano de Satanás continua. E como estava escrito aqui, Paulo já temia isso, como a gente viu no versículo 3. Como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia. Então, e aí ele vai falar aqui dos obreiros fraudulentos. Fraude a gente vai lembrar logo de grana, de golpe, de dinheiro, a fraude. Então, não iria ser diferente. E aqui Paulo já temia, falava sobre isso, que isso ele já tinha essa preocupação, que isso podia acontecer também, né, conosco, com a própria igreja. E nós temos visto isso daí, temos presenciado, né, o que está escrito nas Escrituras se cumprindo aí
né, desde o princípio. Os, os usos do purgatório. Historicamente, o uso que foi feito dessa superstição satânica pelo sacerdócio católico foi o de agir sobre o medo e as afeições da humanidade. O que a jovem senhora mencionada na sessão anterior ou seus queridos pais não dariam para se salvarem de seus 500 anos de tormento naquela terrível morada, rezar para que as almas saiam do purgatório pelas missas feitas em seu favor, tornou-se uma fonte de tesouro incalculável para a igreja. Com um homem rico, moribundo, que não podia levar consigo sua riqueza e que temia os tormentos do purgatório, o padre podia fazer tudo nos seus próprios termos. Além disso, a partir dessa superstição, surgiu o escandaloso comércio de indulgências papais para mitigar as dores da passagem intermediária. Mas há ainda um outro ponto de iniquidade conectado a esse dogma, que nos faz admirar que o coração do homem ou de Satanás tenha sido capaz de conceber. A autoridade do padre sobre sua vítima, após estar morto e enterrado. Ele faz a alma que parte acreditar que ainda estará dependente de sua influência, sua intervenção, de que ele tem a chave do purgatório e que sua condenação depende da palavra vinda dos lábios do padre. Certamente estas são as profundezas de Satanás. Trememos ao buscarmos perscrutá-las, mas todas não passam de mentiras, e é a mais terrível blasfêmia para qualquer homem dizer que as chaves do céu, do inferno e do purgatório lhe foram confiadas. Não temas, disse o bendito Senhor a João. Tenho as chaves da morte e do inferno, ou Hades. Somente ele tem poder e autoridade sobre o mundo invisível. E as Escrituras deixam totalmente claro para a fé que Deus, abre aspas, nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Fecha aspas. Aqui é ensinado claramente que o crente não está apenas perdoado e salvo, como também está agora liberto de todo o reino das trevas e agora transportado ao reino do querido Filho de Deus. A linguagem é inconfundível. Abre aspas. Quem nos tirou? Não quem tirará ou quem pode tirar, mas quem nos tirou. É verdadeiro agora e a verdade deve ser desfrutada agora. Não há poder senão nas mãos do Senhor ressurreto, e nenhum purgatório além de seu precioso sangue, a menos que seja também o lavar da água pela palavra. Verso aqui. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. As referências, Apocalipse, Colossenses, Salmo, João, 1 João. As igrejas gregas, abissínias e as igrejas armênias rejeitam a doutrina de nome purgatório, mas a mantêm em sua essência. Orações e missas são feitas para os mortos, e incenso é queimado sobre as sepulturas dos mortos. Um comentário? Parece que aqui já segue um outro assunto sobre unção. Eu acredito que a gente poderia linkar esse assunto aqui à unção na próxima reunião, que vai se dar após a semana do carnaval, né? São 8h55. A gente pode deixar vaga aqui para algum irmão quiser falar alguma coisa. Se não houver nenhum comentário, a gente encerra aqui e dou aviso aí aos. Tem um versículo, irmãos, eu não me lembro agora onde está escrito, mas fala: olha tu que está em pé para que não caia. Alguma coisa assim. É importante salientar esse versículo, porque quanto mais a gente vai conhecendo a verdade, a gente pode acreditar ou subestimar o inimigo, achando que não acontece mais com a gente. É possível esse pensamento. Só que ele é perigoso,
porque o engano certamente é uma das coisas mais fáceis de acontecer, porque a carne ainda está em nós. Nós não estamos na carne, né, por assim dizer, mas a carne ainda está em nós. Ainda estamos aqui. Então, se realmente não nos atentarmos para os ensinamentos, para o que está escrito, quanto a questão do exame, de estar examinando sempre as escrituras diariamente, né, quanto a questionar as coisas, perguntar ao Senhor em oração, também perguntar a outros irmãos mais experimentados, né, é importantíssimo fazer isso. A gente nunca já bater martelo e falar, eu já conheço a verdade, já tem já 10 anos, 100 anos e tal, então agora eu estou tranquilo. É perigoso esse pensamento, porque todos estão suscetíveis à queda. E o nosso adversário, a gente nunca pode subestimar. Ele é o pai da mentira, como foi falado aqui anteriormente, também nos escritos aí do irmão, né? É um enganador. Ele é um enganador. A arte dele é enganar. Ele sabe fazer isso muito bem. Então a gente tem que realmente ficar atento e buscar sempre examinar as escrituras, sempre se chegar algo novo ou alguém trazendo uma informação nova que a gente ainda não conhece, tem que estar com o pé atrás sempre. E não importa quem seja. Pode ser um anjo. Se tiver trazendo uma informação nova que a gente ainda não sabe, o pé atrás. Com o pé atrás. Ou seja, eu preciso examinar, eu preciso ter certeza disso. Lembrar daqueles irmãos lá em Bereia, novamente, né? Deixa eu ver aqui se o que Paulo está falando está de acordo com o que está escrito. Então, inclusive é chamado de nobres, né, esses irmãos, né, pelo Espírito Santo. Então, para a gente ficar sempre atento a essa questão, a gente vai encontrar vários versículos: vigiai primeiro, depois orai, sejais prudentes, como a serpente, se não me falha a memória, ou astutos como a serpente, prudentes, alguma coisa assim. Sobriedade, né, cautela. Em Provérbios encontra muito sobre cautela, sobre prevenção, sobre cuidado. Então é muito necessário ainda, mesmo depois de conhecer a verdade, a gente continuar ainda buscando, pedindo ao Senhor para renovar o nosso entendimento, pedir para nos ajudar a entender. E principalmente aos mais novos que vão chegando, principalmente aos nossos filhos, né, as crianças, porque a gente joga os nossos filhos aí no mundo, eles vão para a escola, vão para essas escolas aí que está cada dia pior, vão para o trabalho, vão para algum lugar e vai ter muita mentira. O enganador está atuando não só dentro das igrejas, mas fora dela também. Então é muito importante isso. A gente também, né, ensinar aos nossos filhos, nossas filhas, o que está na palavra de forma bem tranquila, mostrando todos os pontos, né, tudo que está acontecendo, o porquê que aconteceu e o quanto a gente precisa ficar atento, porque qualquer um de nós estamos aí sujeitos à queda. Mas graças ao Senhor, né, o cair do homem e levantar é de Deus, a gente tem que, o justo vai cair, né, 7 vezes será levantado. Nossa confiança tem que ser sempre no Senhor, não em nós, mas o Senhor nos ensinou, está escrito, tudo isso aqui que eu estou falando certamente está escrito, que a gente tem que buscar a vigilância, né, o tempo todo, questionar tudo, todos, né, e sempre, claro, em oração, em sujeição à verdade.